foi o primeiro emprego, tinha trabalhado antes na faculdade, somente como empresa júnior e um trabalho rápido no Sebrae. Na seleção, foi uma seleção interessante, a gente fez dinâmica, tive contato com o gerente. Foi a primeira vez que eu vi uma empresa muito rápida no termos de te contar o que você ia fazer, né? E dia 3 de janeiro eu comecei o trabalho, foi no final do ano a seleção, e já em 3 de janeiro eu comecei e fui direto para a área de consultoria, né? Que era a nossa área de implantação na época, chamava assim. Tivemos um treinamento forte e fomos para o cliente, né? Então, a primeira parte assim, da carreira, né, essa parte de analista, trainee analista, né, que a gente tem, onde o que você busca é aprender o mais rápido possível. A empresa ela ofereceu essa oportunidade de ter uma agenda aberta, ir para bastante cliente, passar por vários projetos, só que dependia muito da pessoa. Então, ou seja, dependia, no meu caso, dependia de mim buscar treinamento, capacitação, buscar os projetos diferentes, buscar essas dúvidas, me meter a cara, e é uma fase que você não tem horário para parar de trabalhar, né? Então, eu acho que essa primeira fase de técnica minha, que foi assim, ela foi uma fase muito de aprendizado. Naquela época eu tinha uma ideia de ter uma carreira mais de consultor, né? Então, eu não me via indo para uma carreira de gestão. Mas aí no mesmo ano, no meu primeiro ano, aconteceram muitas coisas. Na época, então Microsiga lá buscava fazer uma abertura de capital no novo mercado, isso em 2001, a gente está falando de 2001, e acabou surgindo uma oportunidade dentro da própria empresa, né? E eu trabalhar diretamente com o vice-presidente, né, que tinha acabado de entrar na empresa. E por uma coincidência, ele fez um recrutamento interno e eu estudei na mesma escola que ele estudou, no colégio que ele estudou. E ele acabou me chamando, me fez uma entrevista e falou: olha, você tem uma formação administrativa, conhece de finanças, eu quero que você trabalhe comigo para um projeto especial. E aí me brilhou os olhos, porque era um projeto assim, era ser a primeira empresa de tecnologia, de software, num mercado diferente. Então eu larguei a parte técnica e me direcionei para esse lado. E nos 3 próximos anos a gente fez um trabalho de criar uma área, né? De criar uma área de finanças corporativas, que a gente chama, área de planejamento. E ali eu fui percebendo que tinha uma oportunidade eu conseguia fazer uma coisa que era criar coisas e organizar coisas, né? E aí ali eu comecei a ver que eu tinha a possibilidade de crescer como gestor, né? Tudo que você aprende, você tem que aprender com o objetivo de usar isso depois em algum lugar. Então, você vai evoluindo e o seu conhecimento vai junto. Ou seja, o que eu aprendi no primeiro ano que eu fiz de trabalho foi base para eu conseguir fazer 70% do que eu fiz no segundo. Aí aquelas 2 outras coisas que eu tinha foram base para a terceira coisa. Então, essa orientação, você precisa, como profissional, buscar no mercado e olhar: vou mais arriscar aqui. E obviamente quando você é mais novo, você faz coisas que você não gosta, mas você pelo menos faz e descobre que não é o que você gosta. E aquilo vai te ensinar alguma coisa para frente. E você vai reduzindo a quantidade de coisas e você vai descobrindo o que você gosta de fazer. Eu acho que os trabalhos, a oportunidade de trabalhar com diferentes coisas, na área de planejamento principalmente, nos 3, 4 anos seguintes da minha carreira na TOTUS, me ajudou a isso, me ajudou a descobrir isso e foi dando a possibilidade de mostrar para as pessoas: olha, consegui fazer isso, consegui aprender isso, o que mais agora? O que mais eu posso fazer? O último salto ele teve um lado de aposta da empresa também. A gente fez em 2006, 2005 para 2006, a gente fez a abertura de capital da então TOTUS. Nesse período foi decisivo para ver que eu ia virar um executivo na empresa. Foi criada uma área nova, e essa área nova, uma empresa nova no mercado de valores, da Bolsa de Valores. O conselho da empresa ele buscava muito que a gente buscasse alguém de mercado para tocar essa área. E a empresa apostou em mim para fazer isso. Então, teve um patrocínio da alta direção da empresa para conseguir fazer isso. E ali, quando deu certo, eu já tinha dado esse passo para ser um executivo, obviamente júnior naquele momento, mas teve um patrocínio da empresa assim para conseguir fazer. É o que eu converso sempre com o Laércio, que ele pergunta para mim o que eu quero fazer. E o que eu respondo sempre para ele é sentar no lugar dele. Mas a ideia que eu tenho sempre é você ter aprender coisas novas, né, e ter novas responsabilidades. Eu acabo de voltar de 3 anos de um outro país. Então, a empresa me deu a oportunidade de ser o CEO de uma operação internacional no México, com 28 anos quando eu fui para lá.
Eu fiz, voltei, e é o que eu falei pro Laércio. Eu nunca vou voltar para fazer alguma coisa que eu já fiz ou menor, sempre para frente. Eu fiz um programa de trainee super rápido de 6 meses, fui efetivado, entrei como um analista para a área de planejamento, fiquei 3 anos nessa área, trabalhando desde todos os projetos de finanças que não eram do dia a dia, todas as coisas estratégicas da empresa que não eram do dia a dia de criação. Com isso a gente montou essa área de Corporate Finance que a gente chama. Foi depois uma terceira fase de 4 a 5 anos de empresa que eu tenho, preparar a abertura de capital, compras das empresas, a parte de fusões e aquisições que eu trabalhei bastante na empresa. Com isso veio a abertura de capital, muda a visão da empresa e eu faço um trabalho de relacionamento com o investidor durante 2 anos, entre 2006 até o final de 2007. E a última parte da minha carreira até então na TOTVS foi de 2008 até o começo do ano passado, 3 anos no México como diretor da operação e tocando uma operação internacional. E agora, voltando para cá, responsável pelo Centro de Desenvolvimento de São Paulo. Olha, para quem está começando agora, o que eu recomendo é muito simples, é você saber que nesse começo você tem que aprender muito. Então, você precisa focar o seu trabalho, focar o seu tempo em descobrir, aprender e aprender a fazer coisas. Você tem que ser visto pelas pessoas porque você sabe fazer algo. Então, aprenda, invista seu tempo em aprender coisas e use o seu tempo na empresa para ganhar conhecimento.